Olá, esta palestra é uma iniciativa do coletivo Vivências Superdotadas, em comemoração ao Dia da Superdotação, dia de conscientização sobre a superdotação, que é convencionado no dia 10 de agosto, e do mês de agosto, que é convencionado como Agosto Laranja, também mês de conscientização sobre altas habilidades ou superdotação. O nosso coletivo atua no YouTube e em redes sociais. O nosso objetivo é desconstruir estereótipos e mostrar vivências reais de pessoas superdotadas. O objetivo dessa palestra é dar um vislumbre sobre os principais conceitos, os principais tópicos que são tocados quando o assunto é superdotação. Para você que caiu de paraquedas nesse assunto agora, não sabe nada, está perdido, a gente vai abordar aí alguns tópicos que você posteriormente pode se aprofundar se quiser. E assim, é bom também para tentar desconstruir algumas ideias equivocadas que foram constituídas tradicionalmente sobre o tema. Então, pela lei brasileira, a superdotação é definida na Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação. E ela é voltada ao contexto da vida escolar e acadêmica da pessoa superdotada. A gente tem uma diretriz específica para o atendimento desses estudantes, e no início do documento ela traz um apanhado geral do que seria um estudante superdotado. Você Geralmente esse estudante, ele é precoce em alguma área, em alguma habilidade específica, pode ser na música, nas artes, no desenho, na pintura, nos esportes, ele se sai excepcionalmente bem, ele aprende a ler mais cedo ou ele é muito bom na matemática, então ele apresenta um destaque em uma ou mais áreas do conhecimento, geralmente é mais de uma área. E também tem motivação, curiosidade, criatividade e vontade de aprender acima da média. Mas o documento também enfatiza que essas habilidades, essas excepcionalidades do estudante com altas habilidades de superdotação, elas florescem muito mais em ambientes propícios. Então, a pessoa nasce superdotada, porém o ambiente tem um papel crucial no desenvolvimento dessa pessoa, até porque muitas vezes a superdotação vem associada com questões de intensidade emocional e questões sensoriais ou até vem associada a outros transtornos, outros não, né? Há transtornos de neurodesenvolvimento como autismo, TDAH, distúrbios de aprendizagem, etc. E, então, levando isso em consideração, as peculiaridades do estudante com altas habilidades de superdotação, ele é enquadrado na educação especial. Então, ele tem direito, mediante apresentação de um laudo por um profissional especializado, ele tem direito a adaptações na escola e na faculdade, por exemplo, aceleração de classe, ele tem direito a um plano individualizado, tem direito a materiais complementares para aprofundamento da matéria, ele pode liderar projetos, criar projetos que estimulem ele intelectualmente, que façam com que ele consiga exercer plenamente todo o seu potencial. Isso, claro, na lei, no papel, é tudo muito bonito, né? Na realidade, muitas escolas não conseguem nem atender plenamente os estudantes, digamos assim, neurotípicos, quanto mais os estudantes que possuem habilidades um pouco acima da média. Mas a nossa lei prevê isso e é bom saber que as pessoas superdotadas têm esse direito. Então, no senso comum, ainda existem muitos estereótipos sobre a superdotação e concepções equivocadas. Muitas vezes, quando se fala em superdotação, se pensa naquelas crianças do Luciano Huck que soletram palavras difíceis ou que fazem operações matemáticas de cabeça. Mas pode ser até que isso tenha um fio de verdade, mas não é só isso. Existem superdotados, por exemplo, que não vão bem na escola por desinteresse,
ou por achar que não faz sentido aquilo. Tem superdotados na área artística, tem superdotados na área psicomotora. Então, é importante a gente desfazer um pouco essas concepções equivocadas. Também é comum ter relatos de superdotados que vão falar sobre a sua identificação e as pessoas que recebem essa informação acham que o superdotado está buscando validação ou está sendo arrogante por causa disso, ou ele está se achando melhor do que todo mundo. Mas não é isso. O superdotado teve um neurodesenvolvimento diferente, ele pensa diferente, consequentemente ele age diferente, e ele tem seu papel na sociedade, como todo mundo. Então não é uma busca de validação, é apenas a gente tem um cérebro que funciona de uma certa maneira. Também não é elitismo, até porque a superdotação, ela não escolhe raça, não escolhe classe social e não escolhe gênero. Também por causa disso não é um privilégio necessariamente, nem uma vantagem. Ele traz sim uma vantagem, muitas vezes, por exemplo, na área da inteligência, mas tem outras questões que merecem atenção e que rodeiam a superdotação. Estão associadas à superdotação, por exemplo, questões sensoriais e de intensidade emocional, uma necessidade por propósito, então isso pode fazer com que o superdotado muitas vezes se sinta deslocado em ambientes de trabalho, ele não encontre facilmente um ambiente de trabalho propício ou um ciclo social propício. Então, como ele destoa um pouco digamos assim, de uma grande parte da população, ele se sente muitas vezes deslocado. Então, às vezes é uma luta mais para ele conseguir encontrar o lugar onde ele se sente em casa, onde ele se sente realizado. Também não é eugenia naturalmente, o superdotado, como eu disse, não só tem um funcionamento diferente, ele não é uma raça superior, né, digamos assim. Vitimismo também é fato que a superdotação traz sim questões, muitas vezes questões emocionais, principalmente se a pessoa não recebe um suporte adequado, ou se ela vem de uma família que não é muito funcional. Então, às vezes, o problema não é nem da superdotação, é do ambiente que a pessoa vive, mas como a gente sabe que não, muitas vezes é muito difícil você encontrar ambientes ideais na sociedade, na forma como a sociedade funciona, então a pessoa que é superdotada acaba ficando mais propensa a desenvolver problemas emocionais. Até porque muitas vezes a superdotação vem associada a transtornos, por exemplo, o autismo e o TDAH. E também não é necessariamente um potencial maior para o sucesso, tanto é que tem perfis de superdotados que são chamados de underachiever, que eles, justamente por não terem um ambiente propício e não receberem um apoio, suporte adequado, familiar ou do entorno, desde a infância, de preferência, né? E eles não conseguem alcançar o seu potencial. Então, essas são algumas concepções equivocadas da superdotação. O senso comum vê a superdotação como uma vantagem, um privilégio. E por isso é muito comum surgir a dúvida do por que buscar uma identificação, então? Que diferença faz? E a questão é, superdotação não é um privilégio, é um funcionamento cerebral diferente, que vem com prós e contras. Então, os prós já são muito bem conhecidos, mas os contras, um dos mais comentados entre os superdotados, é a falta de pares intelectuais, que é um problema muito grande. Porque seres humanos são seres biopsicossociais. A gente precisa socializar, a gente precisa estar em contato com outros humanos, a gente precisa ser compreendido. E é isso que muitas das vezes falta para superdotados. E isso pode levar a uma depressão, a uma ansiedade, são comorbidades muito comuns da superdotação. Por esses e outros fatores, a superdotação não é uma garantia de sucesso. Ela traz um potencial que pode ser muito bem aproveitado ou não. E por isso é importante ter identificação e fazer acompanhamento psicológico, se necessário, para realmente conseguir aproveitar todo esse potencial.
A superdotação, o autismo e o TDAH possuem algumas características em comum. Na superdotação e no TDAH, o indivíduo tende a apresentar hiperatividade mental e alta criatividade, por exemplo. Já no autismo e na superdotação, em ambos os casos é comum o indivíduo apresentar isolamento social, mas cada um por um motivo. No autismo, geralmente costuma ser por não conseguir se comunicar da forma esperada, enquanto na superdotação costuma ser por não encontrar pares intelectuais. Além disso, também existem características compartilhadas pelos três, como interesses profundos específicos, sensibilidade emocional e sensorial, dificuldade de adaptação escolar e sensação de não pertencimento. E é por isso que é tão importante encontrar um profissional especializado para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial e a pessoa entender quais são as particularidades dela, porque apesar de existirem traços em comum entre os três, cada condição também apresenta traços específicos que precisam ser identificados para que o indivíduo possa entender melhor o seu funcionamento e adaptar melhor o seu dia a dia. Os testes de QI, como o WISE, o WISC e o Stanford Binet, são as melhores ferramentas que nós temos atualmente para avaliar a capacidade cognitiva humana. O teste de QI não mede inteligência, ele mede o desempenho que a pessoa teve naquele teste, o que se relaciona com a inteligência. Ele é avaliado em percentis que indicam o quão rara é a inteligência daquela pessoa baseado no desempenho que ela teve naquele teste. Pessoas com QI acima de 130 são consideradas superdotadas, apesar do teste de QI não ser a única forma de se avaliar a superdotação. O teste de QI, ele consegue medir com precisão até 145 pontos. Acima disso, ele começa a ficar cada vez mais incerto e é apenas uma estimativa. Muitos superdotados, por falta de informação sobre a sua própria condição, e por falta de acompanhamento psicológico adequado, podem apresentar alguns comportamentos de negação de si mesmos. Por exemplo, o masking, que é o mascaramento, é quando o superdotado deixa de ser autêntico para tentar se igualar à média do comportamento das pessoas. Então, por exemplo, muitos superdotados têm um vocabulário rico e avançado, então ele pode simplificar o seu discurso para não parecer arrogante ou snob para as pessoas. Ele também pode evitar falar de assuntos do seu interesse para não ser considerado estranho, porque aquele assunto é muito avançado, muito diferente. Também pode fingir que gosta de assuntos que, na realidade, para ele são muito tediosos, só porque está todo mundo falando sobre aquilo, então ele quer se sentir enturmado e ele finge que gosta. Ele pode imitar o modo de agir das pessoas, maneirismos, mesmo aquilo não fazendo sentido para ele, mas é porque ele não quer se sentir estranho. E ele não sabe, muitas vezes, que é neurodivergente. Então, essa é uma forma dele se sentir mais adequado socialmente, fazendo mascaramento. Outra forma de negação da superdotação é a autossabotagem, quando o superdotado impede o próprio progresso ou o alcance dos seus objetivos, por autocrítica destrutiva, por perfeccionismo, ou muitas vezes por crise de identidade, crise existencial. Então, por exemplo, ele pode procrastinar excessivamente para começar projetos por medo do julgamento das pessoas, por medo de não alcançar o patamar de perfeição que ele sempre põe para si mesmo, porque ele se cobra demais. Tem também o underachievement, que é quando o superdotado não alcança completamente o seu potencial. Acontece também por autocrítica excessiva, por baixa autoestima, ou mesmo por quando o superdotado não vê sentido no ideal de sucesso que a sociedade põe. Por exemplo, o sucesso acadêmico ou profissional. Muitas vezes o superdotado não vê sentido no ambiente acadêmico por achar ele muito limitante, muito burocrático, muito sem propósito, e a mesma coisa vale para
os trabalhos tradicionais. O superdotado também, por questões emocionais, pode fracassar em processos seletivos, ou pode não se sentir motivado a levar adiante seus projetos, também por autocrítica destrutiva, por medo do julgamento da sociedade. Então, essas são algumas formas de negação da superdotação, que novamente acontecem por falta de conhecimento sobre a condição e também por falta de acompanhamento psicológico. Muitos superdotados, por não se reconhecerem superdotados, por não terem a identificação, eles muitas vezes questionam as suas próprias áreas de excelência. E isso vai de encontro a um fenômeno comum que foi verificado em 1999 por dois psicólogos norte-americanos, chamado efeito Dunning-Kruger, em que a confiança da pessoa é desproporcional à sua expertise em relação a algum assunto. Então, a gente tem aqui um eixo vertical de confiança e um eixo horizontal de experiência. Então, muitas vezes, uma pessoa que não sabe nada de um assunto se acha expert nela e tem muita confiança para falar sobre um assunto. Isso a gente vê muito na internet, os famosos especialistas de internet, que não sabem nada de um assunto e acham que sabem tudo, dão sua opinião como se fossem especialistas. Porém, se a pessoa ousa saber um pouco sobre o assunto, entrar na área, começar a estudar, ela vê que ela não sabe nada sobre o assunto ou que ela tem muita coisa para aprender ainda e que é muito mais complicado do que ela pensava. Então o gráfico cai aqui e ela perde totalmente a confiança que ela tinha no início. Porém, conforme o tempo ela vai adquirindo experiência, conhecimentos e tal, o gráfico sobe, só que até um patamar razoável e que ela tem conhecimento, ela sabe que sabe bastante, mas ela sabe que ela não sabe tudo. Então tem uma certa humildade. Quanto mais expert a pessoa, muitas vezes mais humilde ela é. Ela saber que o campo é muito amplo, ela sabe alguma coisa, mas ela não sabe tudo. Nos superdotados, muitas vezes a pessoa é expert em alguma área, porém ela não tem muita confiança. E isso pode ser explicado até pela síndrome do impostor ou da impostora e também por muitas vezes os superdotados apresentarem traços de autocobrança excessiva e perfeccionismo. Bom, é importante a gente mencionar que um dos maiores problemas quando se fala em superdotação é a subidentificação. O que isso quer dizer? A grande maioria dos superdotados não está identificada. A gente tem, por exemplo, para dar uma dimensão disso, um gráfico do MEC, né, que vê uma estatística até o ano de 2021, mais ou menos, e mostra que houve sim um crescimento na identificação dos alunos matriculados no ensino público e que caiu naturalmente logo após a pandemia, né? A tendência é essa curva crescer de novo, né? Bom, mas apesar disso não dá para ser muito otimista. Vamos dizer que na melhor das hipóteses alcançou perto aí de 50 mil alunos matriculados, alunos superdotados matriculados, identificados. Sendo que no sistema público brasileiro temos cerca de 50 milhões de alunos matriculados. Então a gente está falando aí de 0,1% por aí. Vamos dizer que a estatística mais restritiva diz que 2% são superdotados. Então, vamos dizer que deveria acompanhar essa lógica, né? A quantidade, né, de alunos identificados, mas infelizmente a grande maioria não é identificada. E não só nas escolas, mas também na vida adulta, etc. Então, esse é o panorama que a gente tem.
Se for comparar, inclusive, com a identificação das deficiências, né, no caso para a inclusão, as altas habilidades realmente dá para chegar à conclusão que as altas habilidades não são vistas, não são olhadas. É muito inferior a quantidade de identificações. Então a gente tem, vamos dizer que a gente tem esse problema na educação brasileira. Quando a gente vai falar de sociedade de alto QI, uma coisa que é bom deixar claro é que sociedade de QI não é o mesmo que sociedade de superdotados. As sociedades de alto QI, elas buscam superdotados que tenham um número específico de QI. Elas não são para todos os superdotados. A mais conhecida é a Mensa, que você precisa ter pelo menos 130 de QI. Mas ela só é a mais conhecida, na verdade, porque é a que tem ali a régua mais baixa, digamos. Tem sociedades que buscam 160 de QI, 190 de QI. E aí a gente chega em uma outra questão. Os testes de QI, eles só podem medir com precisão até no máximo 145. Então, como exatamente essas sociedades de alto QI, que exigem QIs muito mais altos, conseguem saber se aquela pessoa tem aquele QI mesmo, se o teste não consegue medir com precisão? E a verdade é que não tem como saber. Cientificamente, de um método comprovado, não tem como saber. Algumas sociedades têm testes próprios, eles também conseguem fazer alguns cálculos para ter ali alguma estimativa, mas na verdade, a partir de 145 de QI, não tem como mais ser medido com precisão. Então, assim, essas sociedades, elas usam outras formas, outros testes e outros jeitos de saber se aquela pessoa ali poderia fazer parte, mas não são métodos comprovados cientificamente. Um dos estudiosos mais influentes sobre superdotação é Joseph Renzulli. Em 1978, Renzulli propôs o modelo dos 3 anéis, que caracterizava a pessoa superdotada com base nos 3 traços seguintes: habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Então, a intersecção entre esses 3 traços caracteriza o potencial para superdotação. Essa visão foi importante porque ajudou a expandir a visão vigente na época de que a superdotação se resumia a um QI alto e a um sucesso acadêmico. Mais tarde, nos anos 80, Renzulli também propôs 2 tipos de superdotação: a superdotação acadêmica, que é basicamente o superdotado que tem mais sucesso acadêmico e, naturalmente, é mais valorizado pelas instituições escolares. E também o superdotado criativo produtivo, que não necessariamente tem sucesso acadêmico, mas ele se destaca pela originalidade e pela inovação, que muitas vezes são negligenciadas pelas instituições tradicionais. Então, essa também foi uma visão importante que ajudou a reconhecer esses talentos que não necessariamente tinham sucesso acadêmico, mas apresentavam ideias inovadoras. Renzulli também, ao longo dos anos, propôs modelos de enriquecimento escolar que ajudavam a não só superdotados, mas alunos no geral, a ampliarem as suas capacidades, a atingirem o seu potencial. E também, mais recentemente, de 2010 para cá, Renzulli, em seus estudos, enfatizou a importância do contexto para o florescimento da superdotação. Então, essa visão propõe que a superdotação não é uma condição estática. Pelo contrário, ela responde negativamente ou positivamente de acordo com o contexto social e educacional da pessoa superdotada. Bom, é importante a gente citar a teoria do Gardner das múltiplas inteligências, até pela relevância que essa teoria tem no caso da legislação brasileira, no entendimento do superdotado. Eu não vou esmiuçar aqui os conceitos dele, mas eu vou salientar a importância de ter um novo olhar para a inteligência
no caso, saindo do paradigma das inteligências mais valorizadas pela nossa sociedade, que no caso são a linguística e a lógico-matemática, que é que vão aparecer aí no perfil do superdotado acadêmico, que vai aparecer mais fácil nos testes padronizados que avaliam QI e tal. O Gardner ele conceitua 8 tipos diferentes de inteligência. Então, ele não só traz a linguística e a lógico-matemática, mas também traz a inteligência espacial, inteligência intrapessoal e interpessoal. A intrapessoal às vezes é visto como existencial, às vezes é usado esse termo, né? A inteligência musical, a inteligência sinestésica, que tem a ver com os atletas, por exemplo, e a inteligência naturalista. Todos esses conceitos são muito discutidos, às vezes até um pouco criticados, mas a grande importância é de olhar além do paradigma acadêmico, vamos dizer assim, de entender as outras formas de habilidades que podem ser desenvolvidas. E isso é muito importante para se ter um novo olhar sobre a superdotação, que não se restringe às pessoas que vão bem na escola, etc. E olhar também para grandes artistas, grandes atletas e pessoas que trazem outras habilidades super desenvolvidas. Isso trouxe uma expansão muito grande para o entendimento da superdotação. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os alunos com altas habilidades e superdotação são público atendido pela educação especial. Eles têm direito à inclusão por meio de estratégias que tornem o ambiente escolar e acadêmico mais desafiador e estimulante para eles e também que respeitem o seu processo de aprendizagem. Essas estratégias estão divididas em intracurriculares e extracurriculares. As intracurriculares acontecem no horário das aulas e estão dentro do currículo. Por exemplo, a aceleração. O aluno superdotado pode ter uma aceleração do seu currículo, pode avançar de série ou ter acesso a atividades de níveis mais avançados. Ele também pode ter um enriquecimento do seu currículo, por meio de atividades e materiais mais aprofundados das matérias que ele já está tendo. Ele também pode se tornar monitor ou tutor de determinadas disciplinas, ajudando seus colegas com seus conhecimentos e assim reforçando os seus conhecimentos. Além disso, é uma forma de desenvolver suas habilidades socioemocionais. As atividades extracurriculares podem ser, por exemplo, a sala de recursos, que também é um local destinado a atender estudantes com deficiência, em que um professor especializado fornece materiais e ferramentas para que esse aluno possa desenvolver seu potencial. Tem também as atividades externas, por exemplo, Olimpíadas do Conhecimento, projetos de pesquisa, iniciação científica, em que o aluno superdotado pode se desafiar e estimular ainda mais. Então, essas são estratégias que promovem a inclusão do aluno superdotado e ajudam ele a desenvolver seu potencial. Robert Sternberg é um psicólogo estadunidense reconhecido pelos seus trabalhos sobre inteligência, criatividade e superdotação. Assim como Renzulli, Sternberg defende uma visão mais ampla da inteligência, que vai além dos testes de QI. Para ele, a superdotação pode se manifestar de diversas formas, como criatividade elevada, habilidades psicomotoras e capacidades de liderança e comunicação. Além disso, ele propõe que as formas como o superdotado interage com o mundo também variam, e que a superdotação pode servir tanto para o bem como para o mal. Com base nisso, Sternberg propôs 4 subtipos de superdotados. O primeiro é o transformacional. É aquele que usa sua inteligência para impactar positivamente o mundo.
Esse tipo de superdotado, em geral, age com ética e senso de justiça, buscando melhorar a própria vida e transformar a realidade ao seu redor. Exemplos disso são líderes humanitários, cientistas e ativistas comprometidos com causas sociais. O segundo subtipo é o transacional. É um superdotado que tem ações que visam principalmente o seu sucesso pessoal, como dinheiro, status e poder. Ele não necessariamente prejudica os outros, mas também não tem o bem coletivo como foco, mas sim o progresso individual. Exemplos disso são executivos, políticos ou profissionais de destaque que agem dentro do sistema, mas sem uma visão transformadora. O terceiro subtipo é o inerte. Ele possui alto potencial cognitivo, mas não utiliza de forma produtiva. Ele fica estagnado, seja por falta de oportunidade, apoio, por motivação ou mesmo por escolha pessoal. Ele pode até ser reconhecido como superdotado, mas não contribui significativamente para si e para a sociedade. Muitas vezes, ele pode ser vítima de um sistema que não reconhece e não valoriza a sua forma de pensar. E o último tipo é o superdotado tóxico. Ele usa sua inteligência de forma manipuladora, antiética ou destrutiva, podendo causar mal a si mesmo e aos outros. Ele sempre age movido por interesses próprios. Pode ser carismático, mas usa esse carisma para manipular e explorar as pessoas. São pessoas brilhantes que usam seu talento para o mal. Como exemplo, os traficantes, líderes do tráfico, como Fernandinho Beiramar. Bom, é importante a gente falar sobre as teorias de Kazimierz Dabrowski. Kazimierz Dabrowski foi um psiquiatra e psicólogo polonês que trouxe contribuições muito significativas ao campo da superdotação e, principalmente, ele olhou além do cognitivo, falando de aspectos emocionais e da personalidade de pessoas superdotadas. Uma das teorias em que isso fica bem abordado é a teoria das 5 sobrecitabilidades. O que são sobrecitabilidades? São reações muito intensas aos estímulos. E ele categoriza em 5 formas, 5 manifestações dessa reação muito intensa. No caso, e a gente pode dizer aí mais ou menos 5 perfis de reações. Tem a sobrecitabilidade psicomotora, que geralmente são pessoas muito ativas, que se movimentam, têm dificuldade de ficar paradas, são muito falantes. Tem as sobrecitabilidades imaginativas, que são pessoas muito criativas, com tendência à fantasia, que infelizmente isso pode levar, a diagnósticos psiquiátricos equivocados, porque trazem ideias muito inusitadas, etc. Intelectual, aí já vai para o campo mais que a gente pensa mais no nosso imaginário estereotipado, do superdotado. Emocional, que tem a ver com a intensidade, a grande intensidade emocional que é vista nas pessoas superdotadas. E sensorial, que tem a ver realmente com os sentidos, questões auditivas, visuais, táteis, etc., até gustativas, que às vezes é até bem parecido com a hipersensibilidade das pessoas autistas, e às vezes é até confundido, mas é uma linha tênue e difícil de separar. Uma outra teoria bem importante de Dabrowski é a da desintegração positiva. Bom, é importante mencionar que Dabrowski foi aluno de Piaget, de Freud e foi correspondente de Maslow. E é possível ver assim, influência de todos esses pensamentos nessa teoria dele. Não só por fazer esse esquema que parece uma pirâmide, no caso das etapas de desintegração positiva que ele propõe, mas também pela ideia que é um desenvolvimento, e
os dois primeiros níveis de desintegração positiva teria o primeiro a ver com a parte mais instintiva e a segunda com a parte mais social. O terceiro nível já teria características mais autônomas das pessoas, né? E vamos dizer que do terceiro, quarto até o quinto nível vai caminhar para um desenvolvimento de altruísmo, de empatia. E o que é muito legal nessa teoria é que ele vê aspectos positivos mesmo nas desordens emocionais e no que é visto como um transtorno. Ele vê como algo necessário para haver uma desconstrução e uma reconstrução. E isso é algo bem importante quando se pensa nas crises existenciais, nas depressões existenciais que as pessoas superdotadas passam. O flow é um estado de atenção parecido com o hiperfoco, mas sem os prejuízos do mesmo. Enquanto no hiperfoco a pessoa não consegue escolher o assunto, escolher quando entra, quando sai, e nem consegue se lembrar de atender as necessidades básicas fisiológicas, como comer, dormir, ir no banheiro, beber água. No flow, a pessoa consegue fazer tudo isso, ela consegue se lembrar de se alimentar, consegue lembrar de dormir e consegue entrar e sair desse estado no momento em que ela precisa e também consegue escolher o tema, o assunto que ela vai pesquisar e que ela vai engajar nesse estado de concentração. E não é necessariamente um estado atingido só por superdotados, mas superdotados têm mais facilidade em conseguirem entrar no flow, muitas vezes sem nem saber o que é o flow. Mas qualquer pessoa pode treinar e atingir esse estado de concentração. E uma teoria importante para a gente tocar é a teoria do luto, que é um esquema da Elizabeth Kubler-Ross, que traz 5 etapas, né, das pessoas que passam por um luto. Então, mas no que isso conecta com a superdotação? Bom, quando o superdotado é identificado, isso envolve uma mudança. E toda mudança pressupõe um luto, um processo de assimilação. Assim como perder uma pessoa próxima também significa uma mudança. E ela categoriza em 5 etapas. Bom, assim como a teoria da desintegração positiva do Dabrowski, vamos dizer que não é muito fácil você entender, estou nessa etapa aqui, depois eu vou para outra. É um pouco mais difuso isso. Esse esquema é um esquema muito útil para o entendimento de como se dá o processo, na verdade, e das emoções que são envolvidas no processo. Então, quando se fala que o luto envolve negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, não é algo tão desenhado assim, tipo, hoje eu estou na raiva, amanhã eu vou estar na barganha. É um pouco mais difuso para quem vive, para quem passa pelo processo. Mas o que é problemático? O problemático é quando você estaciona numa dessas fases. Então você fica negando, por exemplo, que você é superdotado, dizendo, esse teste não está certo, a pessoa que me avaliou não tem competência, ou isso não existe. A gente vê comentários assim de pessoas identificadas, né, que meio que pararam aí nessa fase. Tem pessoas que ficam na revolts, mas eu não tive a minha inclusão, meus direitos respeitados, e com toda razão. Enfim, existem várias maneiras disso se manifestar. Tem pessoas que estacionam num pensamento vitimista, ou então eu nunca vou conseguir me adaptar ao mundo, eu nunca vou conseguir, nunca fui visto e nunca vou ser. A gente tem várias formas de ver essas etapas e essas emoções manifestadas nas pessoas identificadas. E, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de passar por isso e vivenciar aí, a identificação da superdotação como algo a
acrescentar, a trazer uma nova vida que seja uma vida melhor, vamos colocar assim.